Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. O Senhor me deu esse tema de última hora. É um tema muito relevante. Muitas pessoas não compreendem, né? Essa palavra que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu chamado, né? Então nós vamos entender essa palavra, ela funciona, é poderosa, é verdadeira, mas é como diz a palavra, para os que o amam. Se a pessoa não ama o Senhor, não tem compromisso com Ele, não tem que querer achar que tudo contribui para o bem dela, tudo gira em torno da vitória dela. Ela precisa amar a Deus, servir a Deus com compromisso. Ela precisa estar submissa ao propósito de Deus na vida dela, né? Eu um dia quis andar de acordo ao meu propósito de vida. E quando eu vi as coisas, né, eu já era conhecedor da verdade, eu achava que as tempestades ali estavam contribuindo, né, para a minha vitória, mas na verdade, muitas coisas estavam ali dando errado porque estava no propósito errado, né? Eu estava no propósito meu, ou dos empresários, ou do meu parceiro que cantava comigo na época e tudo, mas não estava no propósito de Deus. Então, é interessante, é muito importante saber que nós temos que estar dentro do propósito de Deus. Quando estamos dentro do propósito, aí pode acontecer coisas ruins, coisas boas, ela vai contribuir para te empurrar para frente, ela vai contribuir para o nome do Senhor ser glorificado, e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais uma semana e pedindo também a bênção do Senhor para este culto, para que Ele possa conduzir este culto e nós possamos estar, aleluia, sendo edificados, alimentados pela palavra do Senhor nessa noite, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo,
Deus Todo-Poderoso, Deus fiel. Como é bom, Pai, estar na Tua presença, como é bom, Senhor, sentir o Teu agir, o Teu poder, Pai. Não podemos Te enxergar, Pai, mas nós sentimos de forma apalpável o Teu poder, a Tua manifestação, aleluia, o Teu agir em nossas vidas, nós podemos sentir, ó Pai. É maravilhoso estar na Tua presença. Queremos aqui, Pai, nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas maldades, Pai, do nosso coração. A Tua palavra diz que o coração do homem é mau. Então não existe ninguém bonzinho, Pai. Existem uns que são mais maus do que outros. Mas a Tua palavra diz que o coração do homem é mau por causa do pecado. A nossa natureza humana só vai nos induzir para o mal, para o pecado, Senhor. E nós queremos nos humilhar pedindo perdão. Perdoa-nos, Pai, aleluia, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E que o Senhor possa receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor que vamos dar a Ti nesta noite, Pai. Mesmo, aleluia, aleluia, mesmo tropeçando, caindo, Pai, aleluia, pecadores que somos, Pai, nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos e queremos Te obedecer. Assim como um filho, Pai, ama, mesmo amando o pai e a mãe, comete, Pai, erros, Pai. Assim também nós pecamos contra Ti, mas não deixamos de amar o Senhor. Então sonda, Pai, o meu coração, sonda o coração dos Teus filhos nessa noite, Pai, aleluia, e nos alcança com a Tua misericórdia, Pai, e abençoa nesta noite com uma palavra poderosa, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Receba toda a honra, toda a glória, todo louvor, através dos dízimos, das ofertas, dos hinos, dos cânticos, dos testemunhos, aleluia, da gratidão, do glória a Deus, o aleluia, aleluia. Receba, Pai, toda a espécie de louvor que vamos dar a Ti. Nós queremos Te louvar com a nossa vida, com os nossos braços, com as nossas pernas, com as nossas mãos, com as nossas vestes. Nós queremos Te louvar com tudo que temos, com tudo que somos. Entra, Pai, aleluia, nesta casa. A casa é Tua. Entra no nosso coração, na nossa casa física, neste templo, Pai. Nós consagramos esse espaço como templo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor também possa entrar nos lares nessa hora, Pai. E faça, Pai, deste lar, desta casa, aleluia, um templo do Senhor, uma casa de oração, e que, acima de tudo, nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor possa entrar, habitar e fazer morada, Pai. É que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar a Deus, vamos fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está nos ouvindo agora, aleluia, pelo seu smartphone, o aplicativo da rádio, pelo site, enfim, por onde você estiver nos ouvindo, tome cuidado para que as notificações do seu smartphone venham te distrair. Não deixe que nada venha te distrair nesse momento precioso, esse momento único que nós temos de, aleluia, adorar ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Não sabemos como é que está a internet, como é que está sendo a transmissão para vocês aí do outro lado. Se tiver alguma falha, vai repreendendo aí, vai intercedendo, vai orando. Tá chovendo bastante para cá, né? Resetei a internet antes de começar aqui. Acredito que não vai dar problema não, em nome do Senhor Jesus. Mas vão intercedendo aí para que possamos ter uma transmissão maravilhosa. E se falhar, aqui a máquina aqui continua gravando, a gente manda a gravação depois sem falha, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos adorar o nosso santo Deus, o nosso santo Pai. Deus o Pai te exaltou Acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo. Vamos declarar: Tu és o Cordeiro, és o Cordeiro que foi morto como sacrifício por sacrifício para salvar o mundo, para salvar o mundo, servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor,
salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas, guerras veio me salvar. Vamos declarar no outro, não há outro como tu. E o nome dele, Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Aleluia! Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Senhor. Vamos dizer para Ele, aleluias. Deus o Pai, te exalto, acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro, que foi morto, puro sacrifício, para salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor, veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas, guerras veio me salvar. Não há outro, Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Aleluia! Aumenta o volume da tua voz. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Todo poder foi dado nos céus e na terra. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Aleluia. Não há outro. Não há outro. Não existe anjo. Não existe demônio. Não existe maldição. Não existe feitiço. Não existe santo. É, Não existe Jesus. santa que te leva a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Aleluia. Levanta a tua voz, diga. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Oh, glória a Deus, e as palmas exaltam o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos declarar que o centro é Ele. Aleluias. Glórias a Deus. Que
possamos colocar o Senhor no centro de nossas vidas. O centro nunca foi nós. O centro é e será para sempre Ele. Aleluias. Cercado de majestade, reinas para sempre, reinas para sempre e em vitória. Declare: majestade. Tens toda a autoridade, tens toda a autoridade. Vamos declarar que teu é o reino e tua é a glória, e tu é a glória. Vamos declarar: o centro és tu, o centro és tu, o centro és tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. Se humilhe na presença de Deus, diga para Ele: o centro és tu, o centro és tu, minha canção, minha adoração, somente a Cristo. Tu és o centro, Jesus. Cantamos majestade, majestade. Cercado de majestade, cercado de majestade. Eita glória, reinas para sempre e em vitória. Declare: majestade. Ele tem toda a autoridade. Teu é o reino. Declare: teu é o reino e tu é glória. O centro é tu, o centro é tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro é tu, o centro é tu, minha canção, minha adoração, somente a Cristo. Eu não preciso de um milagre para te entregar adoração. Eu não preciso de uma bênção para te entregar adoração. Pois um dia em sua casa não se pode comparar. Sua presença é bem melhor do que mil em outro lugar. Eu não preciso de um milagre para te entregar adoração. Eu não preciso de uma bênção para te entregar adoração. Pois um dia em sua casa não se pode comparar. Tua presença é bem melhor do que mil em outro lugar. O centro é tu, o centro é tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro é tu, o centro é tu. E minha canção,
as palmas, exalta o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos ainda continuar adorando o nome do Senhor Jesus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus em Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12. Vamos estar lendo aí na tradução, na versão NTLH, nova tradução, linguagem de hoje, que diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Quantos creem nessa palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus. Amém, igreja? Quando estamos sendo fiel a Deus, da mesma forma que o diabo conhece quem tem vida no altar. O diabo conhece. Muitas pessoas aí estão pregando, orando, estão na frente do trabalho, mas o diabo sabe quem é que está na presença e quem não está. O diabo, ele conhece a marca, o selo do Espírito Santo na vida daqueles que têm a vida no altar, né? E quando as pessoas estão fora da presença de Deus, porém estão em atividade, no momento em que ela se deparar enfrentando uma batalha com o diabo vai envergonhar ela. O diabo vai envergonhar. Eu já vi pastores, eu já vi obreiros expulsar demônio e sair de lá humilhado, porque o diabo revelou a vida da pessoa todinha assim, e a pessoa saiu dali humilhado e depois teve que vir confessar. Porque naquele momento ali o diabo não estava mentindo. O diabo é o pai da mentira, mas naquele momento o diabo não estava mentindo, né? Então, da mesma forma, quando você está debaixo da bênção de Deus, quando diz aqui na palavra, versículo 12, todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. As pessoas conhecem quando você está sendo abençoado, quando você está prosperando por causa da bênção de Deus que está estendida sobre a sua casa, sobre a sua família. O diabo, ele vê, e as pessoas também sabem quando Deus está te abençoando. Às vezes não assume, às vezes não quer dar essa glória para o Senhor, para o teu Deus, não querem dar. Dizem qualquer coisa, dá glória para qualquer outra pessoa, até mesmo para você. Prefere te exaltar, mas não dá glória. Fala que você é bom, que você é o cara, né? Mas não querem dar a glória devida para o Senhor. Mas o mundo vê, igreja. O mundo vê aqueles que estão debaixo da bênção e aqueles que não estão, né? Então talvez você esteja vivendo debaixo da bênção de Deus, mas o automático, as aflições da vida, que nenhum de nós podemos escapar das aflições, muitas vezes elas dizem para nós que a bênção não chegou, ou que a mão de Deus não está estendida sobre as nossas vidas. Mas se nós formos olhar para trás, nós vamos ver que realmente a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida. Amém? Todas as vezes que você achar que você que está faltando tudo, ou que a bênção a mão de Deus não está estendida sobre a sua vida, olhe para trás que você vai ver que a bênção de Deus continua estendida sobre a sua vida. Amém? Se você é fiel a Deus, não deixe que as vozes do inimigo venham falar ao seu coração. Permaneça, nós vamos estar falando sobre isso também. Permaneça em meio às provas,
permaneça firme, porque no meio dessa prova, no final, se você for aprovado, você vai viver o que Deus te criou para viver. Amém? Então permaneça até o fim. Tem gente que está quase vencendo a prova, aí peca, aí volta, aí Deus fala, vai voltar lá para o começo de novo, vou jogar outra prova de novo, né? Então vale muito a pena louvar, mesmo em meia luta, mesmo em meia dor, mesmo em meia prova, vale a pena louvar, viu, igreja? Vale a pena louvar. Cada um de nós temos nossas lutas, nossas provas, nossas aflições, mas o Senhor diz nessa noite, continue, persevere, me louvando na dor, na prova, na aflição, e eu darei a vitória, a promessa, eu cumprirei a promessa que eu prometi para cada um de vocês, assim diz o Senhor. Amém? Então você pegue essa palavra, honre ao Senhor, aleluia, com seus dízimos, com suas ofertas, e creia no poder de Deus nessa noite. Você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, você pode abrir o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver assistindo essa gravação agora pelo YouTube e você sentiu de estar ofertando, você pode também entrar na descrição desse vídeo. Na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você está pelo aplicativo do Radiosnet ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clica aí em contatos aí do aplicativo do Radiosnet e você vai ver que tem o contato da igreja, o WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem também os dados bancários para você contribuir. Você que está nos assistindo pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, tem aí o contato também, você entra no contato aí e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo site da igreja, né, que é esse link que a gente compartilha aí no dia do culto, você pode ir no menu do site, vai no menu do site, clica no menu, vai aparecer igreja, né? Você clicando em igreja já vai aparecer também a opção dízimos e oferta, né? Ou doações, aí você vai clicar ali e já vai ter o acesso aos dados bancários. Vamos convidar a dupla Raquel, a dupla Eliel e Elisama para estar louvando ao Senhor com esse cover, né? Cover, eu tenho que falar sério, porque tem o cover, né? O cover que é de comer, né? E tem o cover que é de música, né? É o cover que é de música, né? Como é o nome da folha? Couve. Mas quando é uma regravação, é um cover, o cover, né? É tudo parecido aí, mas vocês entenderam, né? Então tá bom. Então vamos ouvir esse cover maravilhoso aí com a dupla Eliel e Elisama, a canção Carpinteiro Pregador. Amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Até as crianças gritou aí. Os irmãos quiserem sentar, fica à vontade. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir
carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Do Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Já nos pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi o simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus, e as palmas exaltam o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando, vamos agradecer a Deus, aleluia, pela fidelidade do Senhor em nossas vidas, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, nós queremos aqui, Pai, com o nosso coração grato, agradecer a Ti, Pai, por Tua bondade, por Tua fidelidade, Pai. Nós honramos a Ti, o Senhor nos honra com dupla honra, Pai. Aleluias. Obrigado, Pai, pela graça derramada, pelas mãos do Senhor que tem estado estendida, não sobre só a nossa vida, sobre só a minha vida, a vida dos pastores, mas também sobre a vida de toda a igreja, Pai. Todos nós aqui temos testemunhos para contar das Tuas maravilhas, dos livramentos, da bênção do Senhor, da multiplicação, da provisão, da porta aberta, do cuidado, do zelo do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Nós queremos aqui Te agradecer. Obrigado por Tua fidelidade, obrigado pela palavra do Senhor que tem se cumprido em nossas vidas, ao pé da letra, a Tua palavra tem se cumprido em nossas vidas, Pai. Obrigado, aleluia, pelos os fiéis dessa igreja, cada dizimista, cada ofertante, Pai, até aqui o Senhor não tem deixado faltar na vida dos Teus filhos, na nossa vida, que o Senhor continue abençoando e prosperando, aleluia, 100, 200, 500, 1000 vezes mais a vida dos Teus filhos, Pai, que cada semente plantada, aleluia, seja
eles possam, Pai, aleluia, colher todo o fruto de cada semente plantada neste ministério. E de acordo, Pai, a fidelidade deles, aleluia, ao Senhor, o Senhor também permaneça fiel sobre cada vida, sobre cada coração. Continua, Pai, abençoando esta igreja, que a Igreja Nova Aliança com Cristo, aleluia, possa ser uma extensão do braço do Senhor na terra para alcançar as nações, aleluia, com a pregação do Evangelho, e que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor, vidas sejam alimentadas com a Tua palavra e com tudo aquilo que nós possamos oferecer. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai, também peço pela minha vida, Pai, peço pela minha vida que vou estar pregando a Tua palavra nesta hora, que eu não venha pregar de mim mesmo, mas sim do Teu Santo Espírito. Eu me esvazio para que o Senhor me encha, eu desapareço para que o Senhor apareça, eu diminuo para que o Senhor cresça, Pai. Toma minha vida, toma minha boca, toma tudo que tenho, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Prepara os ouvidos da Tua igreja, os nossos ouvidos, para receber a Tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Vamos já abrir aqui o nosso banner que traz o tema. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Que traz o tema: todas as coisas contribuem para o bem. Amém? Então vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner para a gente ganhar tempo. Vamos ler a nossa introdução, que diz assim: Romanos capítulo 8, versículo 28 é um dos versículos mais populares da Bíblia, apesar de ser um versículo muito conhecido. Será que realmente apesar de ser um versículo muito conhecido, será que realmente compreendemos o que Paulo quis dizer com este poderoso verso? Deus age em todas as situações, mas as nossas limitações nos fazem voltar apenas para as coisas terrenas. Muitas das vezes não conseguimos enxergar além dos nossos olhos. Às vezes, uma doença, uma dificuldade ou uma situação negativa podem nos induzir a um erro gravíssimo, o erro de afastarmos do caminho do Senhor. Amém, igreja? Então, vamos ler aqui o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos ler aqui o versículo completo, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, essa palavra, ela vai valer para a nossa vida a partir do momento que você ama a Deus e você tem a convicção de que você foi e é um chamado de Deus. Você foi chamado por Deus e que Ele tem um propósito na sua vida. Se você tem essa consciência, você precisa acreditar que tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida contribui para o seu bem. Aquele que tenta te prejudicar, pode ter certeza que no final você vai ser abençoado ou promovido por causa daquela situação. Às vezes uma doença, como diz aqui, Às vezes uma doença, uma dificuldade ou outras situações negativas, muitas vezes nos induz a nós negarmos a nossa fé, a duvidar que o Senhor está conosco, E a gente se pergunta: poxa, Senhor, será que realmente o Senhor está comigo? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho sido fiel e tal, e você fica ali, O diabo ou a situação induz você
a duvidar de que o Senhor está contigo, né? Mas nós temos que ter muito cuidado nesses momentos. Você sempre tem que acreditar, né? Às vezes eu falo para a pastora Camila, eu falo, ó, para nós estarmos passando, né, por tanta prova, muitas vezes, né, a gente passando por prova, eu falei para ela, olha, se a gente está passando por essa prova tão grande, eu já imagino o tamanho da vitória. E é assim que tem que ser, igreja. Quando você vê que a prova mesmo é sofrida, é doída, você fala, olha, também a vitória, então já vi que a vitória vai ser grande. A bênção vai ser grande. Mas se é uma provinha, né, mais ou menos, aquelas provinhas que você fala, essa provinha aí eu tiro de letra. A bênção não vai ser tão grande como deveria, porque Deus é justo, igreja. Deus, ele é muito justo, né? Então, muitas vezes, aquilo que Deus tem para você viver é algo muito grande, onde você precisa ser capacitado, você precisa estar preparado. E muitas vezes nós achamos que estamos preparados e não estamos. Muitas vezes nós achamos que estamos preparados, mas não estamos. Às vezes queremos ser promovidos na empresa que trabalhamos, né? E a gente fica até com inveja daqueles que foram promovidos na nossa frente. Aí você fala, poxa, aquela promoção era para ser eu, né? Mas será que você estava pronto para essa promoção? Né? E Deus, conhecendo, Deus fala, preciso tratar mais com ele, preciso tratar mais com ela, preciso trabalhar mais o coração, preciso trabalhar mais, né, tal área. Deus conhece as áreas que nós precisamos ser tratados, né? Então, muitas vezes coisas ruins acontecem na nossa vida, mas no final nós vamos receber a vitória. Foi bom para Jesus? Foi só maravilha para Jesus? Não foi. Foi muito difícil para ele. Ele enfrentou a morte, o sofrimento, do sofrimento até a morte, né? E até mesmo na morte, Deus pode tirar algo de bom, até mesmo na morte de alguém. Eu já vi uma família toda se voltar para Deus na morte de alguém. Na morte de uma mãe, na morte de um pai, na morte de um filho. Eu já vi toda a família se apegar a Deus, se voltar para Deus por causa da morte de uma pessoa. Então a gente precisa entender que tudo contribui para um propósito determinado por Deus, e no final de tudo, a glória vai ser de quem? A glória vai ser do Senhor, para o Senhor. O nome dele, ele criou todas as coisas, por ele e para ele. A Bíblia diz que são todas as coisas. Então o mundo gira em torno do Senhor, não tem. O mundo não gira em torno de mim, em torno de você, o mundo gira em torno dos propósitos de Deus. As coisas que acontecem no mundo, todas as coisas que acontecem no mundo, até mesmo na pandemia, Deus teve ali um propósito ali. Deus mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa, né, pastora? Deus mudou a vida de muitas pessoas depois da pandemia. Muitas pessoas se tornaram empresários. Pessoas que trabalhavam para os outros, foi mandado embora na pandemia, orando a Deus, pedindo a Deus que abrisse uma porta, que desse uma solução, e Deus deu uma estratégia, e essa pessoa se tornou empresário. Já vi vários testemunhos aí na internet de pessoas que na pandemia se tornaram empresários. Muitas pessoas sofrendo e o servo de Deus se tornando empresário em meio da pandemia. Muita gente morrendo e pessoas, né, que muitas pessoas nem pegaram o Covid e ainda prosperaram ainda, né? E foram muitas vezes bênção para muitas pessoas. Pessoas que começou a produzir coisas e entregarem, né, com deliveries, comidas, entregar comidas, né, na porta de empresa e tudo mais. Estou dando exemplos aqui de coisas que eu fiquei sabendo, né? Mas no mundo muitas coisas aconteceram para o bem. A pandemia aconteceu para contribuir para o bem de muitas pessoas. Infelizmente, né, para a morte de muitas pessoas morreram, mas
é como eu digo, até na morte, Deus tem um propósito para cada situação. Deus tem um propósito. E quando é para a gente morrer, igreja, não importa se é de câncer, se é de Covid, se é de uma queda, se é de um acidente, não importa. Quando Deus quer recolher, Ele faz do jeito dele, né? Então, vamos aqui para o nosso segundo banner. Continuando aqui, tudo o que acontece conosco, de bom ou ruim, tem um propósito. E o propósito que Deus possa ser glorificado. Amém? Às vezes, numa doença, Deus quer que o nome dele seja glorificado através do seu testemunho. Porque Deus curando você, o que é que você vai fazer? Você vai dizer assim: olha, o Senhor curou a minha vida. Deus vai te dar a oportunidade de você glorificar o nome dele. As pessoas vão glorificar Deus por causa do seu testemunho. Isso vira uma apoteose de glória a Deus e aleluia, para o nome do Senhor ser exaltado, né? E se não curar, o Senhor, Ele dá uma graça para o Senhor viver com aquilo, né? E ela ser feliz com aquilo ali, né? Uma vez eu orando, pedindo a Deus, não sei se todos os irmãos aqui já sabem, eu tenho hemofilia, eu nasci com essa deficiência do sangue. O meu sangue falta uma proteína chamada fator 8, proteína responsável pela coagulação. Eu tenho dificuldade de cicatrização. Parece um pouco com diabetes, né? Diz que o diabético ele tem dificuldade de cicatrizar ali, né? Quando se arranha, se machuca. O hemofílico é parecido também, tem dificuldade de cicatrização e tem facilidade de sangramento interno. Eu posso dormir bem e acordar com o meu braço inchado, a articulação do meu braço, sem conseguir estirar o braço direito ou sem conseguir dobrar devido a uma hemorragia interna. Então esse é o problema do hemofílico. Acontece muitos sangramentos nas articulações, joelho, tornozelo, né? Enfim, cabeça, no organismo, enfim, né? E um dia eu pedindo a Deus, né, com logo novo convertido, falaram que Deus cura, então eu vou orar pedindo a Deus minha cura, né? E eu comecei a jejuar e tudo em prol dessa cura e pintou uma agenda para mim em Salvador. Isso eu morava em Feira de Santana. E pintou uma agenda para mim cantar em Salvador. Eu fui cantar em Salvador e fiquei hospedado ali. Fiquei hospedado numa casa que tinha de uma irmã, né? Uma irmã lá da igreja, uma casa do lado da igreja. E aí a irmã falou, o pastor falou assim: vai ter circo de oração amanhã de manhã. Os irmãos que puderem vir, venha para o circo de oração. Você que tem, né, tá buscando do Senhor uma bênção e tudo. E eu estava ali, né, fiquei alguns dias ali na festividade dessa igreja. E aí eu falei, minha irmã, eu quero ir para esse círculo de oração. Estou num propósito com Deus aí. Não falei qual era o meu propósito. Falei, estou com um propósito com Deus aí. Estou buscando a bênção. Eu não vou perder esse círculo de oração, não. Eu quero ir. A senhora vai? Ela falou, não, aqui não é, todo mundo vai aqui, né? Não, eu minto. Ela falou assim, olha, eu não vou não, que eu tenho dificuldade de acordar cedo e tal. E lá em Salvador tem aquelas periferias assim, né? Aquelas escadas, né? E ela falava que tinha muita dificuldade de manhã cedo subir aquelas escadas ali. Ela falou assim, mas os meninos vão, né? Os jovens iam. E aí estávamos ali naquele círculo de oração, tinha bem poucas pessoas, pessoas bem espalhadas assim, né? Cada banco tinha uma ou duas pessoas bem espalhadinhas assim. E daqui a pouco veio eu orando ali no secreto, né? Eu aprendi que eu tinha que orar no secreto ali com aquele propósito. Quando você faz um propósito com Deus, você tem que orar ali no secreto, né? E eu ali chorando, as lágrimas caindo, a única coisa que as pessoas ouviam era louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E eu chorava e tudo. E eu pedindo a Deus ali minha cura. Deus usou um irmão. O irmão saiu lá de trás, tocou no meu ombro, eu de joelho, ele tocou no meu ombro e falou assim, homem de Deus,
O Senhor me revela que você está buscando uma bênção grande da parte de Deus, mas o Senhor não me revela o que. E Ele manda te dizer: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E então eu entendi que não era para eu ficar buscando a cura, mas que eu ia ter a graça do Senhor. E eu sou muito agraciado por Deus, igreja. Se vocês forem no Hemocentro de Ribeirão Preto e você vê a situação das pessoas que chegam lá, elas chegam assim, ó, muitos de cadeira de roda, outros encurvados assim, ó, porque acontece as hemorragias nas costas e trava, não consegue mais voltar. Outros joelho, uma perna menor do que a outra, uma perna mais fina do que a outra, né? E eu saí, quando eu morava em Goiânia, né? Eu estava no Cleito Camargo na época, e eu era atendido pelo Hemogo. Hemogo é o Hemocentro de Goiás, né? E eles me chamaram para dar uma entrevista para a revista, uma revista da saúde, uma revista aí do SUS, que é muito conhecida, né? Toda a área da saúde do SUS, ali nas recepções, tem dessas revistas, né? Distribuída em vários estados do Brasil, essa revista é distribuída, e eu saí na matéria daquela revista como exemplo de hemofilia, exemplo de superação à hemofilia, né? Onde eu testemunhava ali que eu, mesmo sendo hemofílico, eu fazia as profilaxias, né, 3 vezes na semana, e eu tinha uma vida ali, né, entre aspas, normal, como todas as pessoas, onde eu atendia meus convites de show, minhas agendas de show, tinha uma vida, uma rotina diária como qualquer pessoa, mas apenas com algumas limitações. Não posso jogar bola, não posso pegar peso, mas dentro da minha rotina ali de artista, né, alguns determinados trabalhos, eu não posso, devido aos riscos, né, por exemplo, padaria, empresa metalúrgica, que tem maquinários perigosos, eu não posso trabalhar, né, por causa dos riscos, mas ali eles queriam que eu passasse, né, uma leveza, né, para aqueles hemofílicos, muitas mães, né, que estavam tendo diagnóstico de hemofilia nos seus filhos ainda de colo, né, e eles queriam que a gente desse que eu desse essa entrevista para mostrar que ali aquelas mães poderiam ficar tranquilas, que os seus filhos, se eles cuidassem direitinho, eles iam ter as suas vidas normal, assim como o cantor Cleito, da dupla Cleito Camargo, tem uma vida normal, né? Eu recebi muitas ligações de muitas pessoas me parabenizando por isso. Então, é uma graça, igreja. É uma graça que o Senhor dá. Quando Ele não cura, Ele dá graça para a gente viver, né? O apóstolo Paulo também tinha um espinho na carne. A Bíblia não diz exatamente o que era, mas era um espinho na carne, e ele orou por 3 vezes pedindo a Deus que Deus curasse, e Deus também falou que a graça dele, Paulo, a minha graça te basta, né? Então, igreja, é sobre isso. Nem sempre o poder de Deus vai se manifestar através da cura, mas através da graça e da bênção de Deus. A gente já sabe aquele cantor Cleiton, um cantor Cleiton, não do Cleito Camargo, um cantor gospel chamado Cleiton, um bem moreno alto, grandão, que tem, ele é cego dos 2 olhos. O Eliel Pacelli deve conhecer. Canta demais, canta muito. Ele faz participações com vários famosos aí na internet, tem muitos memes com ele aí, né, muitos viral aí com ele, aqueles trechinhos. E ele, assim, viaja o Brasil inteiro, mesmo cego, ele viaja o Brasil inteiro, tem uma percepção, assim, absurda, né? Ele sabe a distância que a pessoa está dele, sem ele conseguir enxergar. Ele sabe, você está a 3 metros de mim, você está a 1 metro, várias coisas ele faz mesmo, ou seja, ele tem altas habilidades, ele sendo cego. Isso aí é o poder de Deus, igreja.
Quantos vídeos você vê na internet de pessoas que não têm as pernas e não têm os braços, e eles, né, conseguem se vestir sozinho, conseguem cuidar da casa, conseguem lavar louça, conseguem tomar banho sem braço e sem perna. Tem vezes que eu machuco, o gato me arranha aqui, arranha meu dedo aqui, eu fico sem impossibilidade de lavar louça direito, de tomar banho direito, porque fica ali ardendo, né? Mas eu vejo vídeos aí, testemunhos na internet de pessoas que não têm as pernas e elas conseguem fazer tudo sozinho. Elas dirigem, elas fazem coisas assim que nós, tendo braço e perna, fazemos muitas vezes reclamando. Muitas vezes reclamando. Então a graça de Deus é sobre isso, né? É sobre a graça que Ele nos dá da gente viver com algumas limitações, né? Mesmo quando Ele não decide curar, porque é Deus quem decide curar, a igreja. Nem todo mundo que a gente vai orar, né? Nem tudo aquilo que a gente vai pedir a Deus, Deus vai fazer, mas Ele vai dar graça. Ele vai dar graça. Nós temos que confiar nisso, né? Vamos ler aqui, ó, João capítulo 9, versículo 2 e 3, que diz assim: os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos seus pecados, dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Amém? Vemos aqui também outra passagem em João, capítulo 11, versículo 3 e 4. Que diz assim, aqui a passagem que fala de Lázaro, né? Onde Marta e Maria mandaram anunciar a Jesus que o seu amigo tinha sido morto, né? As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Vocês percebem aqui esse querido, né? Às vezes a gente percebe, né, que, como é que eu posso dizer? A gente percebe que tais pessoas, né, têm intimidade com Deus, têm vida com Deus, mas a gente vê a pessoa ali passando por uma prova. E aí a gente fala: agora cadê o Deus dele? Né? Cadê o Deus de Lázaro? Que dizia que era o melhor amigo, né? Que Jesus era o melhor amigo dele, ou que ele era o melhor amigo de Jesus e tal. E cadê Jesus agora? Que ele estava doente e chegou até a óbito, né? Cadê Jesus que nessa hora não está com ele? Ou cadê o Deus dele? Nós somos tentados, quando vemos alguém doente, nós somos tentados a julgar que aquela pessoa está doente por causa do pecado dela, né? Ou afrontar a Deus, ou afrontar a própria pessoa, dizer assim: mas cadê o teu Deus que tu louva todo dia? Cadê o teu Deus que tu, todo domingo tu larga tudo e vai para a igreja? Cadê o teu Deus agora? Foi mais ou menos com esse tom aqui que mandaram avisar para Jesus sobre Lázaro. Aqui, ó, as duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Aí quando Jesus recebeu a notícia, ele disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então, nem tudo é por causa do pecado. Muitas vezes Deus quer que naquela situação o nome dele seja glorificado. Nós vemos aqui situações diferentes, situações do cego, né? E na situação de Lázaro também, Deus fala do mesmo propósito, do nome dele ser glorificado. Amém, igreja? Vamos aqui para o terceiro banner.
Então, glorificar o Senhor nas tribulações é um exercício de fé que mexe com o coração de Deus. Exercite isso. Exercite glorificar a Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades. Exercite isso, porque você vai ser tentado muitas vezes. E todas as vezes que você não glorificar, a prova vai permanecer até glorificar, até você aprender a glorificar. Teve uma época que eu estava sendo tentado e eu tropeçava, eu vivia tropeçando. Vivia tropeçando e toda vez que eu tropeçava, teve vezes que eu xingava, cheguei a ponto de xingar, cheguei a ponto de falar, diabo, não sei o que, está repreendido, diabo, em nome de Jesus e tal. E aí eu comecei, eu falei, poxa, toda vez que eu tropeço, eu estou sendo tentado a me revoltar, né, a xingar, e a gente sabe que o palavrão atrai a coisa ruim. E muitas vezes eu até repreendia, mas eu falava no nome do diabo. E o nome de Deus, nada, né? Eu falei, pois Satanás, a partir de hoje, se eu tomar uma topada, eu não vou mais chamar o teu nome. Eu não vou, ainda que eu fale o teu nome para repreender, eu vou fazer diferente, eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí eu falei isso pro diabo. Eu sempre tropeçava no pé da cama. Sabe a cama box? A nossa cama é uma cama box. E a cama box ela tem 6 pés, né? 3 de um lado e 3 do outro. E mais um no meio, né? Eu acho que são mais de 6 pés. São acho que 9 pés. É 3, 3 e 3, né? Na cama toda, 3, 3 e 3. Quando é os 2 boxes tipo de solteiro junto, né? Aí vira 12 pés, né? Que é igual a nossa, são 12 pés. E ali na hora que eu tô forrando a cama ali, joga para um lado, joga para o outro, lençol para o outro. Rapaz, o meu dedão tropeçava. Minhas unhas, ela tende a encravar ali, né? A unha meia virada assim para dentro, né? E aí batia ali, às vezes nem batia forte, mas nossa, aquela dor e tudo. E aí eu fiz essa prova com Deus, né, de que quando eu tropeçasse, eu falei, Deus, quando eu tropeçar e eu bater meu dedo agora, eu vou louvar o teu nome, eu vou dar um glória a Deus bem alto. Menino, o diabo fez eu tomar uma topada, uma das maiores que eu tomei na minha vida. Foi aquela, não foi nem a topada, eu chutei o chão mesmo. Foi aquela que eu fui chutar a bola ali, no corredor, Miguel aqui em cima e eu lá embaixo. E aí o Miguel tocava a bola pra mim, eu fui pra chutar a bola, rapaz, chutei, foi o chão. O dedo chega e virou assim, o dedo entrou pra dentro e virou assim pra baixo. Falei, aí quando eu tomei a topada, o Miguel nem viu que eu tinha topada não, que eu tinha chutado o chão. Aí o Miguel nem viu que eu chutei o chão, mas ele só viu eu dar um louvado seja, foi Miguel? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí louvei o nome do Senhor Jesus e falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, meu Pai. E aí, igreja, o dedo chegou até roxear, mas pergunta se eu senti dor. Eu não senti dor. Senti uma dorzinha na hora, mas o dedo roxo. Chegou um tempo, uns dias até que o Sérgio chegou e me perguntou, rapaz, isso aí não tá doendo não. Parece que ele tava lá, né, na casa dos parentes. Eu mandei a foto para ele, mandamos a foto para ele, falou assim, rapaz, ele não tá sentindo dor não, com esse dedo todo roxo. E eu não senti dor, não fui nem no médico. E a unha nem caiu, para te dizer. Eu jurava que aquela unha ia cair, e a unha nem sequer caiu. Então é sobre isso, igreja. Você vai ser tentado. Então, depois disso eu também nunca mais tomei tropeço. Era uma tentação. O diabo toda vez provocava aquilo ali para você ficar ali, ó, revoltado com Deus, ou você falar no nome dele. O diabo anseia ser adorado, igreja. O sonho da vida do diabo é conseguir adeptos para adorar ele. Então ele vai fazer com que você louve a Deus até inconsciente, ele vai fazer com que você louve o diabo. Por que é que o diabo ele é adorado através das imagens? Porque no seu subconsciente, você muitas vezes não é proposital que você está adorando o diabo, mas você está adorando a imagem e ele está ali por trás recebendo adoração. Sim, eu recebo. O cara pensa que está adorando Maria,
São Pedro, São João, seja lá quem é. Mas o diabo está ali atrás adorando, recebendo toda a adoração. Porque aquilo ali é um pedaço de pau, um pedaço de gesso, aquilo ali não recebe adoração. Tem alguém recebendo adoração atrás daquela imagem. E quem é que está recebendo, quem está ali atrás daquela imagem? É Satanás, igreja. É Satanás. É um engano. Idolatria é um engano. É um engano. Né? Então, glorificar o Senhor nas tribulações é um exercício de fé que mexe com o coração de Deus. Amém? Deus, ele recebe a sua adoração quando você está na prova, e esse louvor, essa adoração, ela se torna muito mais forte do que quando você glorifica na bênção. A intensidade da adoração na prova é muito mais poderosa do que você louvar na bênção. Isso não quer dizer que você não deve louvar na bênção. Louve na bênção, mas principalmente na prova, louve ao Senhor. Tiago, vamos ler aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 12, olha o que diz, ó. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado, tem que sair aprovado. Se não sair aprovado, vai ser provado de novo. Deus manda outra prova. É por isso que tem pessoas que ficam uma vida inteira na prova, porque ela nunca é aprovada. Deus manda a prova, é desaprovado. Mas quando você é aprovado, você passa menos tempo. Deus mandou a prova, você foi aprovado de primeiro, Deus fala, para que Deus vai te jogar na prova de novo se você já passou? Você repete de ano quando você passa na prova? Você não repete, né? Só é reprovado, só repete ano quem não passa na prova, correto? Com Deus é a mesma coisa. Se você foi aprovado em todas as matérias, agora aquela prova não vem mais, mas pode vir outra lá na frente. Vem outra mais difícil, talvez. Mas você pensa o quê? Se eu fui aprovado nessa, eu vou ser aprovado na outra. E você vai criando uma fé especial com isso, igreja. Você vai amadurecendo, você vira uma pessoa com uma fé inabalável. Então o propósito de Deus é te fazer mais forte, é te fazer um homem com a fé inabalável. Todo mundo pensa que você vai negar fé naquela hora, né? Ele venceu aquela prova lá atrás, mas agora sair veio para destruir ele, veio para destruir ela. Não vai. Aqueles que amam o Senhor, olha, ele não desiste. Ele fala, eu não vou, ainda que eu morra, eu não vou negar o meu Senhor. Ainda que eu tenha que passar por isso, eu não vou negar o meu Senhor. Amém, igreja? É sobre isso, é sobre amar ao Senhor, é sobre ser comprometido com o Senhor. Os comprometidos, eles permanecem. Agora aqueles que não têm comprometimento, na primeira prova, ele abandona o Senhor. E não vai viver, claro que não vai viver o propósito de Deus, aquilo que Deus tinha para ele, não vai viver. Muitas pessoas pensam que Deus é mentiroso. Deus prometeu que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Tá, mas você foi aprovado? Ou você pulou fora, negou ao Senhor na primeira prova que Deus te colocou? Se nem o Senhor Jesus escapou de ser tentado, igreja, de ser provado. Ele foi provado muitas vezes, né? Mas ele permaneceu, ele sabia do propósito, ele falou, vou permanecer no propósito. No final, receberei a vitória. E ele recebeu a vitória, né? E recebeu por ele e recebeu por nós. Então, ele preparou o caminho de vitória para cada um, e tudo contribuirá para o bem daqueles que crê na sua promessa. Você precisa crer na promessa. Tem pessoas que estão no caminho, mas não crê mais na promessa. Deus tem promessa de te exaltar, né? Por multidões. Deus tem promessa de te honrar, né? Pregando, louvando, te levar entre as nações. Mas e aí, você está crendo na promessa? Ou você já não crê mais? Você precisa crer. Então, para viver o melhor de Deus, nós precisamos crer.
para viver a promessa de Deus, nós precisamos crer. Não podemos só deixar com Deus. Se Deus quiser fazer isso comigo, então... Se Ele quiser fazer, Ele faça. Um dia, quando Ele resolver fazer, Ele faça. Não tem que ser assim, não pode ser assim. Você precisa crer. Você precisa crer, você precisa buscar isso, você precisa perseverar, você precisa ter fé, acreditar. Você precisa. Não é para deixar tudo nas costas de Deus. Você precisa crer que isso vai acontecer. Por que é que nós estamos fazendo culto online hoje? Porque nós estamos crendo que a igreja física vai acontecer, que essa igreja vai ser, vai entrar em muitas nações para pregar o evangelho, vai ganhar muitas almas. Senão não faria sentido eu estar aqui fazendo cultos online. Nós estamos aqui por causa de uma promessa. A pastora Camila, antes de ter o melhor consultório da cidade, ela atendeu com um pano. Não sei se você já viu o pano de fundo que ela usava para atender. E antes começou sem pano, né? Antes era uma parede amarela da outra casa, uma pintura amarela da casa. Ela atendeu lá uma advogada por mais de um ano sem pano, sem nada, né? Só a parede amarela atrás. Ela atendeu começou os vídeos e começou a atender, né? Atender pacientes ali com a parede amarela, sem nenhum pano de fundo. Atendeu ali uma advogada que tinha um câncer na garganta, e ela atendeu durante um ano. Ela atendeu aquela pessoa e ela não desistiu. Ela acreditou na promessa de Deus, permaneceu, creu no propósito, na promessa de Deus, permaneceu firme, e a promessa se realizou na vida dela. E não se limita por aí, né, pastora? Tem crescido cada vez mais o ministério da pastora Camila. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Vamos ler daqui também, Jeremias capítulo 29, já estamos terminando. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Lemos aqui no culto passado e vamos ler nesse aqui também. Só eu conheço, o Senhor falando aqui, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vale a pena, igreja, vale a pena crer na promessa de Deus, vale a pena se render ao propósito do Senhor. Se você não sabe, busque conhecer o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Quando olharmos a vida de um modo, quando olhamos a vida de um modo natural, nos tornamos refém das ocasiões. Sem a presença do Espírito Santo, que nos guia e orienta, não conseguimos discernir o que realmente acontece no nosso redor. Por isso, buscar o Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas. Amém, igreja? Então, busque o Espírito Santo para você entender o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas vezes nós estávamos confusos, né? Sem entender o que estava acontecendo. Nós tivemos que buscar o Espírito Santo para revelar o que estava acontecendo no mundo espiritual. E o Senhor nos revelou, né, pastora? O Senhor revelou para ela muitas vezes em sonho, para mim muitas vezes em visão, né? Em revelação ali na palavra também. A gente abriu a palavra e Deus nos deu a revelação do que estava acontecendo no mundo espiritual, né? Hoje mesmo nós tivemos uma revelação do que estava acontecendo no mundo espiritual através da palavra, né, pastor? Então, igreja, nós temos que buscar o Espírito Santo. Não tem que ficar assim lá, quando é que essa luta vai passar? Nós temos que buscar entender o que está acontecendo no mundo espiritual, até para você orar, porque às vezes você está sofrendo um ataque espiritual, está sofrendo uma batalha, enfrentando uma batalha, e você está lá, não faz o jejum, não ora, só ora assim: Deus, obrigado pelo meu dia, obrigado por essa noite, ou abençoa meu dia, e só. Não, igreja, não se vence batalha só orando para acordar e para dormir. Não se vence batalha assim. Você tem que buscar o Espírito Santo. Senhor, mostra para mim o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Por que estamos passando por isso? O que está acontecendo no mundo espiritual, Pai? Eu quero batalhar, eu quero orar certo.
Eu quero orar uma oração racional. Eu quero vencer essa batalha. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso levantar uma campanha? Eu preciso orar nas madrugadas? O que é que eu preciso fazer? Então é interessante buscar, é importante buscar o Espírito Santo. É fundamental buscar o Espírito Santo em nossas vidas, amém? Então Jesus foi o maior exemplo de que todas as coisas contribuem para o bem, para o propósito, para um propósito, né? Jesus reverteu a morte em vida. O caminho na cruz foi doloroso e angustiante para o próprio Cristo, né? O caminho na cruz foi doloroso, angustiante para o próprio Cristo, mas necessário para que ele alcançasse o seu objetivo, que era nos resgatar da morte e nos dar a vida eterna. Amém? Jesus entendia que o propósito Jesus entendia o seu propósito e nem mesmo a morte foi capaz de impedi-lo. Os discípulos, mesmo avisados, não compreenderam porque Jesus tinha que se entregar como um sacrifício vivo. Pedro chegou a ser chamado de pedra de tropeço quando Jesus disse que era necessário que ele fosse morto. Vamos ler aqui essa passagem? Essa passagem que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 23. Olha o que diz aqui, ó. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Amém, igreja? Então, Jesus teve que repreender Pedro ali, que estava pensando de forma humana. Ele não estava pensando ali que no mundo espiritual Jesus tinha que morrer por nós. Ele não estava entendendo ali, né? Então, naquele momento ali, Satanás tomou a boca de Pedro para falar aquilo ali. Aí o Senhor foi e repreendeu Satanás na boca de Pedro, né? Então, somente depois da ressurreição, os discípulos entenderam que com tudo que ocorreu, contribuiu para a grande missão de Jesus Cristo. Vamos ler aqui também, ó, João, capítulo 12, versículo 16. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito e a respeito dele, e também que era isso o que tinha acontecido. Então, assim como os discípulos só entenderam depois que o propósito se cumpriu, né? Muitas vezes nós só vamos entender depois que o propósito acontecer, né? Igual a pastora Camila deu testemunho aqui, que ela queria muito que o consultório fosse num outro prédio, né? Onde tinha escada e tudo, e não estava dando certo, tudo contribuindo para não dar certo, né? E a gente achando que era até o diabo, né, que estava impedindo aquela benção ali. Mas no final contribuiu para o próprio bem, porque como de lá não deu certo, e ela alugou onde é agora, aí quando foi a aprovação da Polícia Federal, né, ela viu que se fosse lá no outro prédio, não seria aprovada a Polícia Federal, né? E também na questão de atendimento também, muitos pacientes que têm dificuldade não conseguiriam subir as escadas ali para ser atendido lá. Então, você percebe que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o propósito que Deus tem para a vida daquela pessoa. Então, muitas vezes não entendemos, e a pastora Camila só entendeu depois que estava lá, né, pastora? Ela só entendeu depois que estava lá. Mas enquanto ela estava lutando, querendo ali que desse certo aquele, ela não estava entendendo nada, né?
A nossa capacidade humana, às vezes, não tem capacidade. Deus nem revela que a vida de Deus fala. Capacidade humana dela não dá. Não consegue. Ou até consegue, mas no calor da emoção ali, Deus não consegue falar. Deus fala, nem adianta eu falar que ela vai ignorar. Mas aí quando passa aquela emoção toda ali, aquele calor da emoção, aí Deus fala, tá vendo, filha, por que não daria certo? Mas se eu te falasse, você não ia entender, né? A mesma coisa os discípulos, não entenderam ali, mas quando Jesus morreu, né, e ressuscitou, eles entenderam porque estava escrito, né? Eles viram aqui, estava escrito, lembraram daquilo que ele falou e também tinha ficado registrado, né? Então, resumindo aqui, tudo isso que aconteceu, né? Nós temos que entender que o que parecia derrota, na verdade, foi a maior vitória que a humanidade já experimentou. Amém, igreja? Então, vamos ficar de pé. Que nós possamos, igreja, que nós possamos respeitar o processo de Deus nas nossas vidas, que nós possamos enfrentar tudo aquilo que é para nós passar, igreja. Não adianta você fugir, não. Pode fugir de cidade, de país, de estado. A prova vai atrás de você. A prova vai atrás de você. Eu conheço pessoas que foi para outro país, fugindo da prova, chegou lá, enfrentou provas ainda maiores e teve que voltar, e aqui se deparou com a prova de novo. Um cantor amigo meu foi para lá, não virou em nada, se afastou, ficou frio na fé e agora voltou, está aí enfrentando de novo a mesma prova, as mesmas dificuldades. Não adianta correr, é melhor a gente buscar o Espírito Santo, buscar entender. Não dá, igreja, cristão, não dá para viver uma vida mediana, uma vida só de congregar, uma vida sem intimidade com Deus, uma vida sem secreto, sem compromisso com a palavra. Não dá para viver uma vida superficial na presença de Deus. Vai ficar 20 anos na mesmice. 20 anos na mesmice. Ou mais, né? O povo no deserto ficou 40 anos. Então, eu acho que nenhum de nós, aqui só o Miguel, né? Nenhum de nós, o Miguel, a Rebeca, consegue viver mais 40 anos, né? Talvez o arrebatamento da igreja até já tenha acontecido, né, daqui para lá, né? Tem a agenda de 2030 aí que eu acredito que a agenda de 2030 já é o anticristo que vai estar operando, né? Mas eu não quero ficar mais tempo na prova do que o tempo determinado por Deus na minha vida. Ele tem um tempo determinado, mas podemos ficar até mais se nós estivermos relaxadamente na zona de conforto, né? Às vezes a gente quer ficar naquela zona de conforto, né? Aquela vida do cristão, congrega, né? E tal, mas não tem um compromisso com Deus. Não tem um compromisso com Deus. Nós temos que ter um compromisso. Nós temos que cavar. Eu estou com a igreja hoje. A pastora Camila está aí com o seu consultório, porque a gente precisou cavar. A gente precisou cavar em oração. Buscar mesmo. Deus, o que é que o Senhor tem para nós? Eu não consegui emprego em lugar nenhum. Ela não conseguia emprego em lugar nenhum. As portas que vinham, nenhuma era da vontade de Deus. Causava angústia. Só de imaginar trabalhando nas portas que se abriram, causava angústia que chegava a tremer a carne. E a gente buscava mais a Deus para a gente tentar entender. E provas e mais provas. Provas e mais provas. Então ninguém descobre o propósito de Deus sem cavar, não. Não é dormindo. A dormir, Deus me deu a revelação em sonho do que é do propósito que Ele tem. Não é buscando mesmo. Deus quer que você se interesse pelo propósito. Não é Ele que vai te acordar assim, ó, eu tenho um propósito com você assim, ó, ou acorda aí. Ele não vai fazer isso. Você tem que se interessar em descobrir. Você tem que se interessar em descobrir qual o propósito. Quando eu estava só esperando, irmã Neide, Deus não revelava. Foi preciso um choque. Deus usou a pastora Camila para me dar um choque na sala. Você está esperando o quê, rapaz? Você está
achando que você é artista. Você ainda está nessa. Para de achar que você é artista, você é adorador. Para de achar que você ainda vai ter um empresário para empresariar a tua carreira. Seu empresário é Deus, rapaz. Eu falei, para de humilhar a mulher. Eu falei, eu não estou te humilhando não, marido. Eu estou abrindo seus olhos. Enquanto você ficar nessa de artista, não vai acontecer nada na sua vida. Eu falei, então o que é que Deus quer de mim? Ele falou, e você pergunta para mim? Vai perguntar para Deus. Eu falei, pois eu vou perguntar e vai ser hoje. Eu tive que me revoltar. Deus me confrontou ali, usou ela para me confrontar, e eu me revoltei. Nessa revolta, eu comecei a cavar. O Senhor vai me falar hoje o que é que eu tenho, o que é que o Senhor tem para mim. Porque eu estava cantando música secular, o Senhor mandou sair. Eu agora estou querendo cantar gospel, o Senhor também não abre porta para cantar gospel. O que é que o Senhor quer que eu faça então? Eu procuro um emprego, o Senhor também não tem porta de emprego, só portada na cara. O que é que o Senhor quer para mim? O Senhor está tendo prazer de me ver humilhado? Um pai de família impotente, que não consegue trazer o pão para dentro de casa? É isso que o Senhor quer de mim? Eu orei assim, igreja, mas Deus sabia do meu coração. Eu estava apavorado. Deus falou assim, meu filho, eu só quero que tu abra a tua boca. Eu não quero que você faça um trabalho específico. Eu quero que você esteja pronto para mim. Você não está disponível para mim. Você não está disponível para mim. Você quer muito é cantar, mas estar disponível para mim você não quer. Você não quer estar disponível. Esteja disponível para mim. Esqueça Cleito Camargo, esqueça seu histórico musical. Esteja disponível para mim. Então somente abre a tua boca e eu te colocarei as palavras, eu te direi o que é para fazer. Foi aí, irmã Neide, que ele começou a me mostrar tudo, revelar. Deus me mostrou eu pregando nas praças, eu evangelizando, eu fazendo culto na rádio e tudo. E aí Deus foi me dando visão, E aí eu falei para a pastora Camila, eu falei, eu fazia um programa musical, o Senhor falou assim, Deus falou que não é para fazer mais programa musical. Ele mandou fazer cultos na rádio. Ele falou que não é para eu promover mais cantores, é para eu promover a palavra de Deus. E aí eu comecei a fazer culto. Encerrei o programa de 2 anos, programa Nova Aliança com Cristo, virou Igreja Nova Aliança com Cristo. Eu falei, aí veio a unção de Deus. Veio a unção, eu disse, o Senhor nos ungiu como pastor e nós não temos igreja. O ministério que a gente estava, né, seria impossível se tornar um pastor naquele ministério. Eu falei, o Senhor nos ungiu usou uma pessoa de fora para nos ungir. E agora, para entender que a unção veio da parte de Deus, a prova foi, se o ministério der a bênção, né? Se o ministério que a gente está der a bênção, agora a gente vai entender que realmente essa unção foi da parte de Deus. Mas se não desse a bênção, a gente diz assim, o irmão lá se empolgou, porque não existe isso. A gente agora vai ser ovelha, né? Rebelde, abrir igreja como muitos rebeldes faz, né? Recebem uma disciplina, agora o cara não quer ficar na disciplina e vai abrir a igreja dele. Nós não queríamos abrir igreja assim. Isso vira uma maldição na vida da pessoa. Todas essas pessoas que abrem igreja em rebeldia, viram maldição na vida daquela pessoa. Vem doenças, vem um monte de maldição. Vem maldição para os filhos, porque se tornaram pastores na rebeldia. E a gente não queria. Eu tenho histórico, né? Meus pais são pastores, tios pastores. E eu já sabia desses históricos, de abrir igreja com rebeldia se tornava maldição. E a gente falou, vamos fazer a prova com Deus. Se o ministério, a gente vai falar da unção, da separação para a unção. Se o ministério der a bênção, a gente vai entender que agora o Senhor está nos entregando o nosso ministério, né? E aí nós fizemos essa prova com Deus, Deus respondeu, tivemos a bênção e o Senhor nos deu o nosso ministério. Estamos aqui até hoje, já ganhamos almas, já batizamos. O ministério verdadeiro, ele consegue ganhar almas para Jesus e batizar. Se você conseguir ganhar uma alma, seu ministério já está aprovado. Irmã Neide aí é a prova, a primeira prova aí, irmã Neide, né, irmã Neide? Né? Então, é sobre isso, igreja. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, agradecer a Deus por essa palavra, pedir ao Senhor que nós possamos permanecer firme em meio à prova, em meio à dificuldade, nós possamos glorificar e ser aprovado, e sendo aprovado, possamos viver
o propósito de Deus em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer, Pai. Te agradecer, aleluia, por esta palavra poderosa, palavra de despertamento. Quantas vezes, Pai, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Ficamos ali esperando. Assim como o povo, Pai, que saiu do Egito, não queriam ter uma intimidade com Deus, ficavam só dependendo de Moisés, Pai. E por isso, e com isso, eles acabavam murmurando, esperando acontecer algo, e algo que poderia ser, aleluia, mais rápido na vida deles, Pai, poderia ter acontecido mais rápido na vida deles. Eles ficaram 40 anos no deserto. Pai, eu creio que nenhum de nós queremos ficar no deserto 40 anos, nem 10, nem 15, nem 20 anos no deserto, Pai. Nós queremos ser honrados pelo Senhor. Nós queremos que a promessa se cumpra, Pai. Mas essa promessa não pode se cumprir nós estando na zona de conforto, sem buscar, Pai, entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. O interesse é nosso, Pai, que nós tenhamos interesse de buscar, de cavar, Senhor, e entender, aleluia, o que o Senhor tem para a nossa vida. Assim como eu tive que ser confrontado, Pai, aleluia, comigo mesmo, para que eu pudesse buscar entender o propósito que o Senhor tinha para a minha vida, Pai. Que não era sobre cantar por vaidade, não era sobre abrir a boca e querer exibir a voz, mostrar a voz, não, era algo muito mais profundo. Era sobre louvar e expulsar demônio cantando. Vida se liberta, aleluia, através do louvor, não para ganhar dinheiro, Pai, não para comercializar, aleluia, não entendendo, Pai, eu entendo que muitas pessoas vão sim, Pai, prosperar, vão ganhar dinheiro louvando, mas tem que estar dentro do propósito, Pai. E o meu coração, o Senhor sabia que era mais por dinheiro do que qualquer outra coisa. O meu maior propósito era o dinheiro, mas o propósito do Senhor não era dinheiro, era almas, Pai. Então que o Senhor possa, Pai, mostrar para cada um de nós. Mostra, Pai, para todos aqueles que ainda não sabem, Pai. Mostra para a irmã Neide, Pai, o propósito que o Senhor tem para a vida dela, meu Deus. Que ela se interesse em buscar, que ela saia da zona de conforto e busque, Pai, o propósito, o verdadeiro propósito do Senhor para a vida dela. Que ela não fique estagnada, Pai, mas que ela cresça, que ela avance, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Que ela não fique olhando as pessoas, Pai, avançarem e ela fique para trás, mas que ela avance, Pai, no nome do Senhor Jesus, que ela viva a obra extraordinária que o Senhor diz, Pai, que não é planos de desgraça, que não é planos, Pai, de sofrimento, de frustração, mas é planos de prosperar, não planos de causar dano, Senhor. E assim também o Senhor faça, Pai, na vida do Miguel, faça também na vida do Eleo Pacelli, faça também na vida da Karina, faça também na vida da Elisama, faça também na vida da Rebeca, faça também na vida do Maxwell, Senhor, na vida do Miguel, da pastora Camila, na minha vida, na vida deste ouvinte que está ouvindo agora. Faça, Pai, na vida deles, Pai, que eles possam se interessar e buscar, Pai. Aleluia, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de já, Pai. Se nós estivermos prontos agora, o Senhor chama agora, o Senhor faz agora, o Senhor batiza agora, o Senhor revela agora, Pai, o plano, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. O Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe, Pai. Se o Senhor quiser usar criança, o Senhor usa. Se o Senhor quiser usar o jovem, o Senhor usa. Se o Senhor quiser usar o idoso, Pai, o velho, o novo, o Senhor usa, meu Pai, independente do tempo de crente, meu Pai, mas que os cristãos possam sair da zona de conforto, ó Pai. Ó Pai, tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos avançar, Pai. A igreja Nova Aliança com Cristo precisa avançar, precisa ganhar almas, Pai. Mas isso não depende só de mim. Isso depende de todos nós. Essa igreja unida é uma igreja forte. Se essa igreja não for uma igreja unida, Pai, é uma igreja impotente. É uma igreja fraca, Pai. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos, Pai, sair da zona de conforto. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos, Pai, meditar na tua palavra, meu Pai. Nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e tirar tempo com o Senhor. Tiramos tempo com redes sociais. Tiramos tempos, Pai, com tantas coisas, meu Pai. Tiramos tempo
tempos, meu Pai, com entretenimento, meu Pai, que o mundo nos oferece, meu Pai. Tiramos tempo com a nossa vaidade, mas não tiremos tempo, meu Pai, de buscar ao Senhor, aleluia, de ser, meu Pai, insistente, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, em descobrir o plano, o propósito do Senhor. Somos egoístas, Pai, nos preocupamos mais com os nossos projetos, com os nossos próprios interesses, do que com os interesses do Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, Pai santo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso coração egoísta, do nosso coração orgulhoso, do nosso coração vaidoso, Pai. Tenha misericórdia e que nós possamos nos importar com os propósitos do Senhor, que são maiores do que o nosso, Pai. Vale muito mais viver os propósitos do Senhor, aleluia, do que viver os planos frustrados nosso, Pai, dos nossos próprios interesses, aleluia, os propósitos do Senhor, Pai, aleluia, o Senhor conhece, meu Pai, o desejo do nosso coração, aleluia. Hoje, Pai, eu vejo que eu não preciso de coisas terrenas, meu Pai, para ser feliz, aleluia, para viver os propósitos do Senhor na minha terra. Hoje eu sou feliz com pouco, meu Pai. Isso não quer dizer que o Senhor vai me privar do muito, mas hoje eu consigo viver, Pai. Eu sei o que é viver com muito e sei o que é viver com pouco, assim como diz o apóstolo Paulo, Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero estar pronto para o pouco, eu quero estar pronto para o muito, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus. Então que eu viva o propósito do Senhor e sei que no viver do propósito eu vou ser feliz, eu vou ter prazer, eu vou viver a graça do Senhor, eu vou ser feliz, eu vou ser próspero e vou ser salvo para a glória do nome do Senhor. E eu profetizo que a tua igreja também vai ser feliz no pouco, no muito, vai viver o propósito do Senhor e vai sentir prazer nesse propósito, vai perseverar nesse propósito, vai ser próspero nesse propósito e vai ser salvo nesse propósito. Todos nós, eu profetizo para as nossas vidas e já te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por essa palavra poderosa. Vamos estar dando os avisos. Pastora, a quarta da bênção. Cadê? Quarta da bênção online às 19 horas pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Os irmãos não faltem às 19 horas, não é isso? Temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar às 19h30. Depois da quarta da bênção, na quarta-feira, tem o programa A Bênção de Deus no seu lar com o nosso querido pastor Elton Araújo, de segunda a sexta. Amém? Não perca esse alimento a semana toda para você. Nós só temos um culto na semana, mas temos aí a quarta da bênção, tem o programa A Bênção de Deus no seu lar, tem as orações, tem também o devocional, ok? Temos também a oração com o pastor Evandro Gomes, a oração diária, todos os dias às 6 horas da manhã pelo canal da Igreja Nova Aliança com Cristo. Não perca o programa A Bênção de Deus no seu lar pelo canal da rádio e também pela rádio, transmissão da rádio, e a oração pelo canal da igreja às 6 horas. Temos também o devocional diário, devocional Momento da Palavra. Devocional diário é outro devocional, né? Já existe. Então, o nosso irmão Marcelo Moreno, ele colocou devocional Momento da Palavra, tá, pessoal? Devocional Momento da Palavra com o nosso irmão Marcelo Moreno, às 8 horas da manhã pelo canal da rádio. Chegou a minha vez. E o culto de domingo pela rádio presencial e também pela rádio às 19 horas e depois a gravação permanece no YouTube, ok? Nosso culto, deixa eu ver, semana que vem, glória a Deus, domingo que vem é dia 24, não é isso? Dia 24, então culto da família às 19 horas online e presencial, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, está trazendo a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por este culto maravilhoso, por esta palavra poderosa. Obrigado, Pai, pela vida de todos que se fizeram presente aqui no presencial, todos que se fizeram presentes no online. Aleluia. Obrigado pela vida de todos, Pai. Obrigado pela bênção, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, pelos louvores, pela palavra.
pela vida de todos. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma noite de paz, Senhor. Seja conosco, Pai. Cura as nossas vidas, Pai. Salva, liberta, transforma, direciona, restaura a nossa família, tudo que leva o nosso nome, os nossos filhos, o nosso trabalho, tudo que temos, Pai, que o Senhor possa estender as suas mãos e abençoar e termos uma semana abençoada na tua presença e que possamos viver o melhor do Senhor nessa terra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Todos estendam as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre, que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.